Segura, peão! Ei, Barretos! Chão Preto, Barretos, a maior festa de peão do planeta. E quantas vezes eu tive a oportunidade de estar nesta festa maravilhosa, com cantores consagrados da jovem música sertaneja, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, e tantos outros. E agora eu estou aqui diante de outra estrela, uma estrela que começa a brilhar nos céus de Barretos, e eu tenho certeza absoluta que essa estrela está chegando para ficar, né? Para comandar esta cidade como nunca ninguém comandou. Está na hora de mudar. A mudança está chegando. E eu estou aqui recebendo um cara que é radialista como eu, né? O Odair Silva, que todos vocês conhecem. Eu sou natural de Ribeirão Preto, sou o Pedro Augusto, né, da cidade de Ribeirão Preto, aqui vizinha a Barretos, mas eu vivo no Rio de Janeiro já há 33 anos, radialista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, já passei por São Paulo também, na Rádio América de São Paulo, e estou no meu 6º mandato, já fui deputado estadual durante 5 mandatos, e agora o último federal, né? E tenho o prazer de receber aqui o nosso pré-candidato a prefeito de Barretos, Odair Silva. Segura, Odair! Ei, Pedro Augusto, que bom, Pedro. Que bom estar recebendo você aqui no Barretão, né? É isso aí, rapaz. Para matar a saudade do Barretão. Pedro, eu já te ouvi muitas vezes no rádio, né? Que gostoso ouvir lá aquele astral que você traz para o rádio. E a comunicação, ela faz parte da vida da gente, né? É verdade. Acho que é algo que a gente tem em comum, eu e você. Também comecei aqui no rádio em 1980, ainda menino, com 14 anos para 15 de idade. Quantos anos você tem de rádio? 43 anos, completo 44 anos, 1º de agosto agora de 24. Que maravilha, cara. Eu acho que a gente tem alguma coisa em comum, né? Eu estou completando agora 42 anos de rádio, né? E 30 de política. Meu Deus, como o tempo passou, hein, Odair? É que você foi pra política, eu fiquei no rádio só, né? Por isso que o tempo passa rápido. Pois é, cara. Mas eu continuo no rádio até hoje, né? Ah, eu te ouço aí os domingos, de vez em quando, tô te ouvindo aí na Tupi do Rio, ué. Mas, Odair, o que te fez, de repente, ter a ideia ou o incentivo, vamos dizer assim, do povo barretense, né? Em você vir prefeito desta cidade tão importante do cenário nacional? Olha, são dois tópicos interessantes da gente falar um pouco, Pedro, porque primeiro é o seguinte, que na comunicação, né, nós que somos da comunicação, e há 43, indo para 44 anos na comunicação, comecei menino ainda lá, no interiorzinho, né, com 14 para 15 anos de idade, como operador de som, depois passei para locução, e depois para gestão de empresas, mas continuo comunicando com as pessoas. E o comunicador, ele tem essa percepção aguçada, né? Então a gente passa perto das coisas, a gente vai entendendo como é que funciona, você vai conhecendo bem a cidade. E nesses 43 anos, eu sou um grande observador de Barretos. E eu tenho boa memória, então eu guardo muito bem as situações de cada um dos bairros, de cada uma das ruas. E a gente vai olhando também para outras cidades, vai vendo o desenvolvimento acontecer, e você começa a se questionar, né? O que está acontecendo com a minha cidade, que as outras desenvolvem e a minha não desenvolve, né? Por exemplo, a gente tem um grande problema aqui em Barretos, que é a receita, a renda das pessoas. Nós temos uma das piores rendas per capita do estado de São Paulo. É exatamente sobre isso que eu ia falar, sabe? Porque Barretos não pode viver só em função da festa do peão, não é verdade? Eu acho que você vê tantas pessoas desempregadas, desesperadas, o cara desanimado, meu Deus, e tem gente que vai embora, tem muito barretense que já foi embora, outros querem também até sair do país, né? Porque a situação do país também está complicada. O que fazer, né? O que você pode fazer em relação ao lado econômico desta cidade, o desemprego que está aí deixando a todos desesperados? Olha, a primeira coisa, a gente precisa de acreditar no empresário. O gestor público, Pedro, na minha concepção, ele precisa ser um grande animador de plateia, né? Nós precisamos saber fazer gestão, mas nós precisamos também de saber animar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a produtividade na cidade, ela precisa crescer. De que forma? Eu preciso, como gestor, e cada gestor precisa ter essa visão de espírito empreendedor, de você olhar para as pequenas empresas e ver que ele está louco para crescer.
Qual empresário que abre, vamos falar de um carrinho de pipoca? Qual o sujeito que começa com um carrinho de pipoca que não quer ter 2 carrinhos de pipoca? É verdade. Qual o sujeito que tem um carrinho de cachorro-quente que não quer ter 2, 3 carrinhos de cachorro-quente, ou não quer abrir uma grande lanchonete com funcionários e atendendo bem e colocando tudo aquela expertise que ele já tem ali, de capacidade, de produtividade, dentro de uma empresa, gerar emprego, crescer, ganhar dinheiro? Então, o primeiro aspecto é a gente olhar para o pequeno empresário, aquele da cidade, que está louco para crescer, e a gente abraçá-lo, dar a ele oportunidade, mostrar a ele caminhos para o crescimento, dar oportunidade, e aí vai para o distrito industrial, vai para uma série de situações, ou seja, a gente precisa de motivar. Então o gestor ele precisa ser competente na gestão, mas ele precisa também ser um grande motivador, porque o que gera renda, o que gera receita, o que muda a vida das pessoas é educação, qualificação e trabalho bem remunerado. Exatamente. Então se as empresas crescem, elas remuneram melhor, porque ela não quer perder o funcionário, Pedro. Imagina, se eu tenho aqui na minha empresa um bom garçom, que me dá um bom resultado, e você chega e quer contratar o meu garçom, eu vou deixar você levá-lo embora? Não, eu vou negociar com ele. Isso mesmo. Porque se ele for embora, ele leva alguns clientes meus. Não é só aquela questão do valor que eu pago a ele, é a questão do que ele leva junto com ele. Né? E assim você pega em todos os aspectos da rede profissional, da rede produtiva, ela é assim. Então o bom funcionário, ele precisa ser seguro na empresa. Verdade. Mas só que as outras empresas estão o tempo todo de olho nele. Né? Então é isso, acho que a gente precisa de pegar esses pequenos empresários, valorizar esses pequenos empresários, entender as necessidades e trazê-los para dentro do contexto, ser o grande animador. Eu acho que aí a gente consegue mudar a vida das pessoas, Pedro. Muito bem, muito legal, é isso aí mesmo. Concordo com você. Agora, em relação à educação dessa molecada, né, eu queria saber qual é a sua visão para a educação em Barretos. Olha, eu acho que a gente precisa cumprir primeiro aquilo que está regulamentado, né? No Plano Nacional de Educação, por exemplo. Se você pegar o que está regulamentado e o que precisa ser cumprido, e você cumprir, você já dá grande avanço, que é o que não tem acontecido, por exemplo, na nossa cidade. Ou seja, a gente precisa de implementar aquilo que é obrigação do município, mas ir um pouco além. O que a gente precisa entender, Pedro, na educação, é olhar para cada menino como se fosse filho da gente. Sabe, o gestor ele tem muito disso, né? Quem tem essa visão empreendedora, quando você olha para um bom profissional, quando você olha para uma pessoa que tem vontade de vencer na vida, você adota ele, passa a ser um filho. Então, na educação não pode ser diferente. A gente precisa de olhar para essas crianças e entender que o único caminho para essas crianças mudarem de vida, e é isso que aconteceu comigo, que aconteceu com você, nós temos um monte de história para ser contadas de pessoas que não tinham perspectivas nenhuma na vida, tá? E que mudaram as suas vidas exatamente porque tiveram a oportunidade de ter uma boa escolaridade, um bom ensino, né? Agora o professor também ele precisa estar bem preparado, né, Pedro? Acho que o professor ele precisa ser acolhido. A gente percebe, e muitas vezes quando converso com os professores aqui de Barretos, eu percebo a desmotivação do professor. Ele não é reconhecido. Tá? E o gestor público precisa declaradamente demonstrar o reconhecimento a essa profissão. Né? O educador nada mais é do que um grande artista que faz uma grande obra de arte. E a grande obra de arte que o educador faz, que o professor faz, é transformar o menino que às vezes, uma menina, que não tem perspectiva nenhuma na vida, em um grande profissional, em um grande aluno, um grande professor, um grande advogado, um grande médico, um grande juiz, etc. Esse é o sonho de todo professor. E a gente precisa de resgatar esses valores. Muito bem. Gente, eu estou falando aqui com um grande comunicador do Rádio de Barretos, né? E futuro prefeito desta cidade. Né? Ele é pré-candidato a prefeito de Barretos. Eu estou falando do Odair Silva. E eu quero falar um pouquinho de saúde, né? A saúde no Rio de Janeiro vai de mal a pior. Né? Quanta gente sofrendo nas filas nesse Rio de Janeiro, né? Às vezes para conseguir uma consulta médica. E em Barretos, como é que vai a saúde? Não está diferente não, Pedro. É mesmo? Tá não. E o que você pretende fazer para mudar isso? Pedro, eu acho que a saúde, olha, a saúde precisa ser entendida de maneira clara, com números. A gente precisa de ter o olhar para o cidadão de generosidade, de ver o sofrimento que essas pessoas estão tendo. Agora precisa ter eficácia, você precisa de olhar para os valores que são investidos na saúde. Pedro, o que às vezes me preocupa muito é a valorização que os gestores públicos, eu estou falando a nível federal, estadual e municipal, dão a dinheiro. Não é dinheiro.
O que a gente precisa ter é eficiência. Exato. Não adianta você ter um monte de dinheiro e ser incompetente, não saber fazer gestão. Então, muitas vezes eu olho para os números que são investidos na saúde, eu digo para mim mesmo, falo, meu Deus do céu, mas é um bom dinheiro. A gente não pode menosprezar que é pouco dinheiro. Mas, por outro lado, quando você olha as pessoas sendo mal atendidas, nas filas de UBS, na madrugada, para poder conseguir uma consulta, e não consegue o resultado, ou seja, ele precisa voltar daí 2 ou 3 dias pelo mesmo problema, ou ele vai ser encaminhado pela UPA na emergência, com SAMU, etc., gerando outro custo para o município com o mesmo problema, e isso se agrava ao ponto de ele ser internado. Ou seja, é uma geração de custo desnecessária e o que é pior, Pedro, o sofrimento das pessoas. Porque, olha, eu faço muito comparativo com a dor eu já tive várias vezes cólica de rim. Né? Quem teve cólica de rim vai entender muito bem o que eu estou dizendo para você. A dor da cólica de rim só sabe quem teve, ou quem está com ela. Quem não teve e quem não está com ela não sabe o tamanho dessa dor. Então, a unha encravada, a dor de estômago, a hemorroida, a dor de garganta, são todas equivalentes à cólica de rim. Para quem está com aquele sintoma, para quem está com aquele problema. Então, muitas vezes eu vejo empurrar, assim, um ditado muito que a gente usa muito aqui, né? Empurrar com a barriga. Então eu vejo, às vezes, no setor público, empurrando com a barriga e fazendo com que o problema se estenda. Então, eu atendo mal na UBS, o sujeito é obrigado depois a ir para a UPA, depois ele vai internado porque eu não tratei ele bem aqui. Ou seja, se a gente começar a atender bem na base, se a gente começar a atender de maneira eficiente na UBS, eu evito um grande custo na UPA e evito a internação lá na frente. Então a gente precisa ser eficiente. E aí, Pedro, não é olhar político não, aí é olhar de gestor. Precisa mesmo é gestão firme. O dinheiro tem que valer. É verdade. Olha, a partir do momento que um candidato, por exemplo, eu já fui deputado estadual, já fui deputado federal, às vezes a gente pensa que vai transformar o mundo, não é verdade? Mas se o político não for sério, se o político, de repente, não encarar a sua eleição, não é, vitoriosa, com respeito à população, ele nunca será um grande político. Ele nunca vai fazer nada pelas pessoas. Eu estou falando isso porque a gente vê tanto político vagabundo, tanto picareta, não é, por esse Brasil afora. E eu tenho certeza absoluta, eu que te conheço já há alguns anos, sei do seu trabalho e tenho certeza que você vai mudar a cara desta cidade. Eu tenho certeza absoluta disso. E pela sua história, né? E por ser barretense mesmo, né? Roxo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da desigualdade social. A gente vê no Rio de Janeiro esse povo morando nas ruas, sabe? Famílias morando debaixo de marquise, debaixo de viaduto. Olha, você vê colchões e colchões espalhados pelas calçadas no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito triste, dói demais no coração da gente. Então, eu sei que você é um cara de bom coração e eu queria que você fizesse muito por essas pessoas. Nós temos que acabar de uma vez por todas com essa história de ver gente morando na rua, sabe? Famílias, às vezes o cara, coitado, ficou doente, não tinha condições de pagar um aluguel, né? A esposa também doente, grávida, né? E o cara foi despejado, a família toda despejada, o cara morando na rua, e não tem ninguém que acolhe essas pessoas, cara. O que você pode fazer por esse povo tão sofrido? Olha, Pedro Augusto, eu digo para você uma coisa. Às vezes a gente olha para os nossos políticos como pessoas insensíveis. Eu acho que o político ele precisa ter uma história, ele não pode ser simplesmente uma sequência de políticos familiares, apadrinhados políticos. Eu acho que a política está no momento em que a gente precisa, nós eleitores, nós precisamos de mudar o conceito de olhar para o candidato, de olhar para o político. O que eu costumo dizer é que eu sempre tive vontade de ter um candidato como eu para ser votado. Uma pessoa de princípios,
que defende a ética, a moral, bons costumes, que levanta cedo, trabalha, que respeita as pessoas. Então, eu sempre tive vontade de ter um candidato como eu. Mas às vezes a gente tem dificuldade. Mas também não podemos ser omissos como eleitores de simplesmente deixar de votar. Vou passear no dia de votar? Não. Eu tenho que pelo menos tentar votar naquilo que eu acredito que seja o melhor possível dentro daquilo que está sendo proposto. Eu sou hoje um homem já quase ancião, né? Mas eu nasci na roça, fui criado na roça. Desculpa, você tem quantos anos? Eu estou com 59 anos. 50, meu Deus, está jovem ainda, cara. Eu completei no dia 8 de maio agora 61 anos, né? E me considero um cara jovem. Cabeça de 30. É isso. Isso que é gostoso, Pedro. Às vezes meu filho, né, meus filhos às vezes falam, pai, você esqueceu que você vai fazer 60? Pois é, porque a disposição, tanto mental como física, ela continua a mesma de 30 anos atrás. Né? E o desejo de mudança, o desejo de propor coisas novas, também continua latente aqui no meu coração. Pedro, eu nasci na roça. Eu sou o 14º filho de uma família de 17 irmãos. Nós somos em 17. Meu Deus. Eu sou o 14º. Vivemos uma vida muito difícil. Meu pai plantava lavoura lá e um certo dia o fazendeiro vendeu a fazenda, chegou o novo fazendeiro e falou, aqui não vai mais plantar lavoura. Meu pai pegou aquele bando de moleque e a mulher, né, e mais meu avô que morava com a gente, e foi procurar outro lugar para morar. Eu tinha 6, 7 meses de idade. Olha aí. Né? Então, aí começa a minha história. Pessoa pobre, eu morei em casa de pau a pique até os 14, quase próximo a 14 anos de idade, 13 anos de idade, sem energia elétrica, sem água encanada. A gente buscava água na mina a 200 metros para abastecer a casa, tomava banho de bacia. Né? A lâmpada era lamparina dentro de casa, a querosene. Eu sei muito bem o que é isso. Então, Pedro, você conhecer essas etapas todas da vida e saber que a dificuldade, a gente dormiu, como era muito irmão, casa pequena, numa cama de casal, aquele colchão grande feito de palha de milho, né? Então a gente chegou a dormir em 6 numa cama, 3 com o pé para lá e 3 com o pé para cá, né? Que a molecadinha pequena cabia, né? Sim. Hoje não tem mais jeito. A gente vai engordando, né? Ficando forte. Mas então, Pedro, a gente precisa ter essa sensibilidade, é conhecer o caminho, tá? E o que é que mudou a minha vida? O que é que muda a vida das pessoas? É educação e trabalho. As pessoas precisam ter trabalho e precisam ter educação. Se você é bem educado, se você recebe a educação, educação desde casa, viu, Pedro? Educação na escola também, que é o ABC, né? Como dizia lá na roça. E você recebe uma boa educação dentro de casa, uma boa formação. E você recebe uma boa educação na escola, tá? E você vai para o trabalho, se dedica ao trabalho. Se precisar ter 2 trabalhos, trabalhe 2 vezes, até você ter uma mínima condição. Fiz isso na minha vida. Sim. Eu cheguei a ter 3 trabalhos num dia só, né? Para atingir os meus objetivos. Então, primeiro, mas isso vai acontecer a partir do momento que as pessoas têm esperança de que trabalhar bastante vai dar esse resultado a elas. Olha, quando eu olho para essas pessoas morando debaixo de uma ponte, de um pontilhão, de um viaduto, encostado numa calçada, num prédio abandonado, embaixo da marquise de uma loja, eu fico completamente comovido. Né? Porque são caminhos que estão à disposição das pessoas. Agora, precisamos, como setor público, ter generosidade, olhar com compaixão para essas pessoas. Não é certo isso? Né? Eu não precisei, morei numa casa muito simples de Pau-a-Pique, mas não precisei de chegar a tal ponto. E essas pessoas também têm sonhos, Pedro. Se a gente puder ouvir essas pessoas, entender um pouquinho dos sonhos, dos desejos que elas têm, às vezes é muito simples. Eu, durante muitos anos da minha vida, desejei ter uma bicicleta monareta. Né? E era um grande sonho para mim, naquele momento, ter uma bicicleta monareta. Eu trabalhei muito para ter. Depois desejei ter uma moto. Cara, essas pessoas têm sonhos. Eu acho que a gente tem alguma coisa em comum, não é possível. Né? Eu sou bicho do mato também. Eu nasci lá na Fazenda Santa Teresa, bem próximo de Ribeirão Preto, e 7 irmãos, né? Eu sou o 7º, o caçula. Aliás, são 6 irmãos, eu sou o caçula da família. Cara, a gente enfrentou tudo isso. Né? A casinha simples, humilde na fazenda, né? E o sonho daquela molecada, ir para a cidade, vencer, buscar os teus objetivos, enfim, vencer na vida. E meus irmãos todos ali eram gráficos. Né? Meu pai, como o seu pai fez, né? Recolheu aquela molecada toda, vamos embora. Vamos embora para a cidade. Nós fomos para Ribeirão Preto. E desde garoto, desde moleque, eu sempre gostei de rádio. E meu pai era mecânico lá na fazenda. Ele consertava aqueles caminhões, não é, os tratores da fazenda.
e automóveis também. Meu pai era um grande mecânico, um grande profissional. Na minha família, ninguém queria o Pedro Augusto radialista. Isso é profissão de vagabundo, você não vai ganhar dinheiro nunca. A minha mãe não insiste, você não tem que ser radialista e tudo mais. Mas eu sempre, desde moleque, 12, 13 anos... É dom, né? Comunicação é um dom. Eu olhava para aquele rádio tipo capela, né? Parecia uma capelinha, e eu me via dentro do rádio. Falei, eu quero estar... É isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para minha vida. Quero. E meu pai, ele me levou até a PRA7, na época, que era a emissora de maior audiência, lá em Ribeirão Preto. E quando ele me apresentou aquele estúdio, olha meu filho, é isso aqui, ó, a rádio é isso aqui. Ali eu chorei, falei, pai, é isso que eu quero para mim, sabe? E ele montou para mim depois um estúdio com peças de caminhão. O microfone era o pistão do caminhão, cromado, tudo bonitinho, direitinho. Ele me deu um gravadorzinho de presente, comprou com muita dificuldade, uma vitrolinha. E ali eu apresentava os meus programas, desde os 12 anos de idade e tal. E aí, aos 16 anos eu estreei na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, né? Enfim, eu não posso alongar muito aqui a minha história, porque senão... aos 17 anos eu estreei na Rádio PRA7, que meu pai me levou naqueles estúdios para conhecer. Um mês depois eu perdi o meu pai. Um mês depois da minha estreia lá na Rádio PRA7. Né? Dali, enfim, foi muito sofrimento para mim perder meu grande ídolo, que era o meu pai. Depois fui para São Paulo aos 22 anos de idade, fui para a Rádio América de São Paulo. Trabalhei durante cerca de 8 anos, 9 anos na Rádio América, e depois o Rio de Janeiro. Rapaz, eu amo essa cidade. Amo a cidade do Rio de Janeiro. Não vou esquecer Ribeirão Preto nunca, não é? Não vou esquecer as minhas raízes, não vou esquecer Barretos, Sertãozinho, enfim, Franca, que é a terra dos calçados, sabe? A gente nunca esquece das nossas raízes, né? E ainda vou voltar para as minhas raízes. Mas o Rio de Janeiro, apesar de ser hoje uma cidade tão violenta, tiro, porrada e bomba. Pá, 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 para todos os lados. Eu queria perguntar a você, porque Ribeirão Preto hoje eu sei que é uma cidade violenta, né? Ribeirão não é mais aquela cidade tranquila de antigamente, né? Como às vezes as coisas acontecem até em Sertãozinho, que é uma cidade mais pacata, mas que também cresceu. Barretos, como é que anda a coisa em Barretos, a violência em Barretos? O que você pretende fazer pela segurança pública? Olha, apesar de termos uma estrutura policial bem amparada em Barretos, nós somos sede de batalhão de polícia, temos aqui bons policiais, a polícia militar é extremamente eficaz, extremamente importante. Nós temos a Polícia Civil, que faz um belo trabalho. A gente se orgulha muito dos nossos policiais e das nossas polícias em Barretos. No entanto, a gente entende que nós perdemos quantidade no efetivo policial, tanto no civil quanto no militar, reduziu muito. O governo do PSDB judiou um pouquinho no passado aí, né, dessas questões. Mas a gente percebe uma recuperação. É lógico que o crime, assim como cresceu no Rio, como cresceu em Ribeirão Preto, em outras cidades, em Barretos também não foi diferente, não é diferente, até mesmo porque, Pedro, com essa questão das drogas que invadiram os lares, né? Você pega lares nobres aí, foram invadidos pelas drogas. É verdade. Isso no passado não acontecia, não. Né? Quando você volta 30, 40 anos atrás, não existia. Hoje você vê lares nobres, você vê famílias conceituadas. Hoje você pega, eventualmente, a droga acaba ganhando um desses filhos, bons filhos de boas famílias, e acaba levando, e aí você vai para as drogas e depois na sequência é o mundo do crime. Isso não tenho dúvida. Então isso tem acontecido também em Barretos. Nós temos um bom aparato policial, um bom trabalho, mas, no entanto, falta tecnologia. Eu acho que o que precisa em Barretos, e eu defendo muito isso já há muito tempo, é a tecnologia, porque hoje nós temos monitoramento com câmeras para evitar uma série de crimes que pode ser feito, né, para você evitar e para facilitar também o trabalho dos policiais, você tendo mais eficácia na apreensão da bandidagem, você inibe também
esses elementos de frequentarem a sua cidade. Então o que falta hoje em Barretos é investimento firme na questão da tecnologia, ou seja, a gente precisa fazer um bom monitoramento, assim como grandes centros fazem, exatamente para que você tenha melhor qualidade, mais facilidade para os nossos policiais, que têm hoje uma estrutura enxuta demais da conta. Né? Então, se a gente investir em tecnologia aí, cabe exatamente ao gestor público ter essa visão. Né? Se eu quero melhorar, eu tenho que ter foco e eu tenho que acreditar que aquilo traga um bom resultado para a minha comunidade. Então, é isso que precisa. Eu acho que o grande problema em Barretos hoje é a gente fazer bons investimentos na estrutura de monitoramento. Muito bem. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o maior espetáculo da terra, que é o Carnaval, não é? As mulatas maravilhosas, as escolas de samba sensacionais. Realmente é o maior espetáculo da terra. Em Barretos, outro grande espetáculo, não é? Barretos é considerada a festa do peão, a maior festa do planeta, sim, vamos dizer assim. O que está faltando para melhorar ainda mais esta festa do peão que atrai turistas do Brasil e do mundo inteiro? Olha aqui, com relação à festa do peão, é um orgulho para a gente falar de festa do peão. Eu fico até mais animado quando você fala de coisa boa. E se tem uma das coisas que a gente precisa dar valor em Barretos é a festa do peão. É um grupo de personagens independentes, né, um grupo que já tem quase 70 anos de existência e que se renova ano a ano. Né? Quando morre algum elemento, algum daqueles que fizeram parte do clube, que fazem parte do clube, ele é substituído por alguém que já vem tendo formação dentro do clube para substituí-lo à altura. Né? Então a gente vê hoje já a terceira geração de algumas famílias dentro do clube fazendo a gestão. A Festa do Peão de Barretos é um modelo de negócio formidável, é um modelo de gestão formidável, porque você vai no parque um ano, a festa acontece em 10 dias, a receita da festa é em 10 dias. Mas você vai lá, você vai viver emoções especiais jamais vividas na sua vida dentro de 10 dias. Com a estrutura que existe, com tudo o aparato de segurança que existe hoje. Eu falei ainda há pouco de monitoramento dentro da cidade. Dentro do Parque do Peão tem monitoramento. Você entra, tem programa de reconhecimento facial. Então, assim, chegou lá, se for bandido vai preso, porque está interligado. Né? Então, primeiro, você vai ter segurança, vai assim, não vai ter bandido aqui dentro. Né? Então, assim, você vai com a sua família e vai ter tranquilidade. É um modelo de negócio rentável, muito bom, é talvez um dos grandes marcos de Barretos, a Festa do Peão. Agora, a gente tem que olhar para isso tudo, Pedro, e a gente está falando um pouquinho aqui de política, de gestão pública. A gestão pública precisa de olhar para quem faz certo e copiar. Exato. Precisa de olhar para quem faz direito e aprender a fazer direito. Né? O que a gente tem visto, com a receita de 10 dias, eles fazem aquele parque funcionar o ano inteiro. Diferente da gestão pública. Você tem dinheiro o ano inteiro para fazer gestão o ano inteiro. Isso. Então, eles ganham dinheiro em 10 dias e gastam o ano inteiro até chegar à nova festa. Ou seja, eficiência. Eficiência na gestão de recursos. E é isso que muitas vezes eu olho para o poder público e eu fico decepcionado com a gestão política. Né? Porque muitas vezes a gestão política, as tomadas de decisões na cidade são tomadas de decisões políticas para atender um ou outro, atender desejos pessoais e não com foco em números e em possibilidade de melhor resultado. Né? O que a gente precisa é de ter esses modelos de eficácia, de gestão eficiente, trazidos para o poder público. Porque dinheiro não é o que falta é gestão. Então, a Festa do Peão de Barretos nos dá um grande orgulho e é um grande modelo a ser seguido. Olha aqui, Pedro, nós somos hoje instância turística. Já está indo para o terceiro ano que nós somos instância turística e temos que revalidar agora, inclusive, porque a cada 3 anos tem que revalidar. Sim. E você precisa de avançar para você revalidar como instância turística. E os independentes, a Festa do Peão de Barretos é um grande modelo de turismo decente, rentável e eficaz. Né? Então nós precisamos trazer isso para dentro do poder público. Para quê? Para que a gente renove, para que a gente evolua e o turismo, como você vive no Rio de Janeiro hoje, você sabe o que move o Rio de Janeiro é o turismo. Né? Então nós que somos instância turística aqui em Barretos, precisamos de evoluir, porque senão nós vamos deixar de ser instância turística. Demorou para chegar aqui. Sim. E a gente pode retroagir. Então é ser competente, é buscar parceiros na iniciativa privada. Por exemplo, você que está no Rio de Janeiro pode me apresentar bons parceiros seus lá, inclusive no Rio de Janeiro. Você como deputado pode facilitar, abrir portas. É isso que a gente precisa fazer. É network, é ter relacionamento com parceiros que pode trazer resultado para o município. E a gente fazer assim, com esse network, com esse relacionamento e com gestão decente, inteligente e eficaz,
trazer bons resultados e fazer com que o município também evolua. Ok. Muito bem. Prefeito, uma curiosidade aqui. Na festa do peão, que eu saiba, nunca aconteceu um show internacional, né? Tipo um Bruno Mars. Já tivemos. Já mesmo? Tivemos Garth Brooks, tivemos Alan Jackson. Olha que legal. Tivemos... A música country, no caso. Mas no country, mas no setor country. Esse ano, inclusive, vamos ter de novo um dos cantores country mais famosos aí do momento, né? Do mundo, né? Do mundo. Olha só, eu vou dar uma ideia para você. Tivemos fora do caldo, nós tivemos o Ahá também. Ahá foi lá. Olha. Eu fiquei no camarote assistindo. Caí do cavalo, tá vendo? Não. Eu tô falando aqui de show internacional. Alguns anos sem lá, né, Pedro? Alguns anos eu fiquei sem aparecer em então. Barretos. Mas eu vou te dar uma ideia, prefeito. Eu quero que você alcance, né, todos os seus objetivos como prefeito. Quero que você faça o melhor governo da tua vida, sabe? Vou torcer e rezar muito, já que eu sou devoto fervoroso de Nossa Senhora Aparecida. Somos dois. Tá aqui, ó, o Romeiro de Aparecida. Né? Minha vida todinha foi dedicada à Igreja Católica. Sempre levei a bandeira de Nossa Senhora Aparecida e criei um projeto aqui no Rio de Janeiro para se construir o monumento dedicado à Nossa Senhora, ao povo mais católico do mundo, que é o povo brasileiro. E isso já é lei. E vai ser construído o monumento de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de 28 metros de altura na Baía de Guanabara, de frente para o Cristo Redentor. Parabéns pela iniciativa, Pedro. Viu? Isso é um sonho muito grande. E de todos os católicos, né? Uma homenagem à nossa padroeira, já que nós temos a Basílica Nacional, que é a maior basílica do mundo, que recebe cerca de 12 milhões de romeiros todo ano, né? Então, já que a festa do peão tem uma ligação tão forte, o peão tem uma ligação tão forte com a sua madrinha, que é Nossa Senhora Aparecida. Difícil um deles que não tem a imagem dentro do chapéu. Pois é, prefeito, por que que o senhor de repente, porque eu vi lá tem uma estátua enorme, não é o Jeromão Peão. O Jeromão Peão, deve ter o quê, uns 20 metros de altura? 40 metros. 40 metros de altura, já que tem lá o Jeromão, por que que você não constrói, prefeito, um monumento de Nossa Senhora Aparecida em homenagem aos peões que são devotos dessa santa maravilhosa, né? Você vai estar prestando uma homenagem a eles e ao povo brasileiro também, né? Que é o povo mais católico do mundo. Guarda essa ideia aí no teu coração, né? Eu vou torcer demais para que você seja o prefeito dessa cidade de Barretos e quero estar na inauguração deste monumento e vou trazer você aqui no Rio de Janeiro para a inauguração do monumento de Nossa Senhora. Ô Pedro, obrigado pelo convite. Olha, dizer uma coisa para você. Eu me recordo quando até escrevi um livro chamado Marco Zero. Eu fui lá no Macapá e fui visitar o Marco Zero. A hora que chegou lá me veio a inspiração e escrevi um livro chamado Marco Zero. Vou te presentear com um daqui a pouco. Opa! Na minha mochila tem um lá, depois pega lá um. Pega um lá que eu vou entregar pro Pedro. Aqui. Legal. Ó, eu quero dizer para você o seguinte, Pedro. Primeiro é o seguinte, a gente precisa manter viva essa chama da fé. Sabe, as pessoas nunca podem perder a fé, Pedro. Quando eu vejo você falar com essa vibração toda de Nossa Senhora Aparecida, eu me emociono muito, porque a gente não pode perder, em hipótese alguma, a nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. O que pode nos salvar é a nossa fé, porque ela estimula a nossa esperança. Né? E aí as coisas acontecem. Pedro, a ideia é muito, muito bem-vinda, muito obrigado, viu? Já vou guardar aqui no fundinho do meu coração. Mas você sabe que a minha mãezinha, minha mãe morreu com 49 anos de idade, eu tinha 12, morava lá na roça ainda, na casinha de pau a pique. Minha mãe morreu muito nova. E eu perguntei, eu sempre gostei de fazer pergunta, né? Contrário de você, né? Tua mãe não queria que você fosse pro rádio. Eu ouvia minha mãe, porque lá na roça a gente só ligava o rádio quando a mãe ou o pai ligava, né? Porque a pilha tinha que dar pro mês inteiro. Então eu ouvia minha mãe dizer para os meus irmãos assim, você precisa de fazer um teste na rádio. Quando falava na rádio que estava precisando ia ter teste, ela falava para os meus irmãos. Eu era um molequinho pequeno. Aí eu ficava com aquele negócio na cabeça. E por coincidência, depois eu fui consertar. Eu era serralheiro. Fui consertar a porta da rádio e o gerente falou, você é muito bom de serviço, vai trabalhar comigo. Eu tinha 13 para 14 anos. Olha que legal. 14 para 15 anos de idade. Faltava 2 meses para 15 anos de idade. Foi aí que eu comecei no rádio. Pois é, o livro chegou. Opa! Mas, ô Pedro, olha aqui, ó. Só para eu não perder o raciocínio, deixa o livro aqui. Então, eu quero dizer primeiro, obrigado pela dica que você está me dando. Acho que a gente tem que manter essa fé, porque a fé é a chama da esperança. Mas nós temos em Barretos, e eu fiz parte do início da comissão de construção, bem no início, né, na concepção da ideia,
junto com Eduardo Melo Pacheco, junto com o engenheiro André Ponciano, nós temos em Barretos uma réplica da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá em Barretos. Olha só. E você vai conhecer. Sim. Né? É a mini basílica. Nós temos em Barretos a mini basílica, que hoje tem sido um ponto de fé, de referência, e tem trazido muitos milagres bons. Tem acontecido grandes milagres na vida de muitas pessoas. Que maravilha. Pedro. Então Nossa Senhora Aparecida tem uma força muito grande. Tá? E muito obrigado pela dica aí. Nós vamos pensar firmemente nessa sua proposta. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu livro, que eu falei para você, eu fui lá no Marco Zero, essa foto é real, né? Quem quiser conhecer mais, só entrar aí só entrar na internet aí e procurar sobre o Marco Zero. Muito é bom. Um ponto de equilíbrio, a divisão do hemisfério norte com o hemisfério sul. É o centro do mundo, na verdade. Né? Tudo que pensamos existe ou existirá. Lê um pouquinho mais. Isso eu queria dizer para você, quando eu pedi para pegar o livro. Porque isso eu fazia pergunta para minha mãe, porque é muito escuro, na roça a gente ia para o lado de fora da casa, porque a lamparina não clareava muito também. Eu ficava olhando para as estrelas, olhava para a lua, aí eu fazia perguntas para minha mãe. Ô mãe, e isso existe? Ô mãe, e isso existe? Eu me recordo que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, quando a minha mãe me disse essa frase, Pedro. E essa frase marcou muito, ela vive no meu coração muito latente, assim, todos os dias. Tudo que você pensar ou existe ou vai existir. Então, quando você diz, olha, construa lá para nós uma imagem de Nossa Senhora Aparecida Grande, já que ela não existe, ela ainda vai existir, pode ter certeza. Que bacana, olha aqui, ó. Criado numa família de 16 irmãos, ocupando a colocação de 14º na ordem de nascimento desta grande família. Mamãe faleceu aos 49 anos de idade, como você já disse, né? Era ainda uma moça, apesar de desgastada física e psicologicamente. Afinal, criara 16 filhos. Que mulher espetacular, hein? Ah, um grande exemplo, né? Uma bandeira. Mulher simples, analfabeta, mas que conseguia se comunicar com Deus quando precisava. Pois em uma época de poucos recursos e quase nada de tecnologia, através de parto normal, deu à luz aos 16 filhos com a ajuda de parteira dentro da sua própria casa. É isso mesmo. Meu Deus, que mulher. Eu me emociono. Já já você vai autografar para mim aqui. Com muito prazer, Pedro, com muito prazer. Meu amigo, olha, o papo tá muito bom, né? Tá muito bom, tá quase terminando o programa, quase terminando aqui esse nosso bate-papo. Mas, prefeito, sobre a inclusão social, nós já falamos aqui, né? Sim, quais as principais prioridades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Barretos e como você planeja alcançá-las? Olha aqui, a gente muda a vida das pessoas com ensino, com trabalho e com alegria. As pessoas precisam ter alegria quando amanhece o dia, Pedro. A gente precisa amanhecer alegre, a gente precisa amanhecer feliz. Olha, eu entendo que o gestor público, ele precisa ser um animador de plateia, Pedro, que é o que você faz, que é o que eu fiz a minha vida toda. Verdade. Na comunicação. Nós somos animadores de plateia. Pedro, eu já fiz programa, tinha um programa de rádio que eu fiz nos anos 80, era semelhante ao que o Eli Correia fazia em São Paulo, era semelhante ao que fazia o Barros de Alencar, né? Sim, sim. E o meu programa era de carta também, eu atendia ali a carta das pessoas, me emocionava, muitas vezes chorei com muitas histórias daquela, porque você se comove com algumas histórias. As pessoas escreviam as cartas, contando as histórias da vida, de amor, de sucesso, de fracasso, etc. E esse programa chamava Quanta Saudade a Saudade Dá, sabe? Então, eu vi ali muitas histórias de sucesso e de fracasso e pude relatá-las através do rádio. Então, o que a gente precisa é aprender, o gestor público precisa de fazer isso muito bem, é aprender a ouvir o coração das pessoas, Pedro. Sabe? Porque muitas vezes, na periferia, as pessoas têm cara de bravo, mas não são mansos de coração, né? Muitas vezes o sujeito está te pedindo a esmola na rua, ele tem cara de mal, mas ele tem um coração bondoso. Né? E as pessoas que não têm sucesso ou que obtêm fracasso por alguma situação na vida, ali dentro do coração dela, a esperança está ali viva, ela renasce a cada dia. O que a gente precisa é de fortalecer dentro do coração das pessoas essa esperança, essa fé que nós estamos falando sobre ela,
e entender que o gestor público ele tem uma obrigação com a sociedade. Exatamente isso, meu futuro prefeito de Barretos. Cuidar da vida das pessoas. É como diz aquela música, acalma o meu coração, que é uma música maravilhosa, né? Acalma o meu coração. É isso que a gente tem que fazer. Acalmar o coração das pessoas que estão aí revoltadas com tudo que está acontecendo neste país. Pois é, e aí cabe muito a sensibilidade do gestor público. Ele precisa ser competente em vários aspectos. Né? Por exemplo, você precisa entender que tem pessoas que precisam de psicólogo, tem pessoas que precisam do clínico geral, outro precisa do ortopedista, e a gente precisa de olhar para as pessoas para ver a ferida no coração dessas pessoas e na mente dessas pessoas, Pedro, e entender como é que a gente pode resgatar isso. O poder público tem essa missão hoje. A gente percebe que o volume de pessoas hoje sem perspectiva, desiludidos, é um volume muito grande de pessoas, principalmente depois do Covid, vieram os problemas psicológicos. O poder público precisa de começar a ouvir, olhar para o coração dessas pessoas, entender que ali dentro tem um sentimento, ali dentro tem uma dor. Exato. Né? Ali dentro tem um sonho. A gente precisa de olhar para sonhos de cada uma dessas pessoas e começar a entender de que forma que o poder público, com os vários setores... Olha, quantas secretarias tem na prefeitura? 20, 30 secretarias, dependendo do lugar, 15 em outro, 18 em outra. Então, são setores que precisam de olhar e entender que essa pessoa, esse cidadão que muitas vezes está sem perspectiva, ele precisa, algum órgão desse precisa de olhar para essas pessoas. Né? É geração de emprego? É o fator psicológico de saúde? É acolhimento? É social? Não é? A gente precisa pegar na mão dessas pessoas no aspecto figurativo e dizer para ela que existe expectativa de vida, que a gente pode vencer se a gente lutar, se a gente se preparar. Ou seja, nós temos que entender, olhar para o cidadão como gente, Pedro, nós não podemos olhar como número. A gente precisa de olhar para cada pessoa, e isso nós aprendemos muito bem no rádio. Quantas vezes, fazendo programas noturnos no rádio, eu recebia ligação de pessoas com depressão. Não, mas peraí, eu preciso de falar 1 minuto com você. Falei, tá bom. Aí depois de 2, 3 dias, essa pessoa ligava, olha, aquele dia se você não me ouve, eu tinha acabado com a minha vida. Né? Quantas vezes aconteceu comigo e deve ter acontecido com você? Sim, sim. Nós aprendemos isso ao longo da nossa história de comunicador. Então, o poder público, Pedro, ele não aprendeu a ouvir as pessoas. Ele aprendeu a ditar regras. Ele aprendeu a fazer leis e fazer as pessoas serem obrigadas a cumprir as leis. Está na hora da gente inverter um pouco isso. As leis precisam existir, elas precisam ser cumpridas, mas a gente precisa de também aprender a ouvir o cidadão, aprender a ouvir as pessoas, os seus sentimentos e poder dar destinação, ou seja, facilitar a vida dessas pessoas. Precisa aprender a ouvir as pessoas, os sentimentos, o sofrimento, os sonhos das pessoas. Muito bem, meu futuro prefeito. Quase chamo de prefeito aqui, já estou me acostumando com a ideia. Né? Nosso querido pré-candidato a prefeito de Barretos, Odair Silva, grande comunicador. Você é um grande comunicador. Obrigado. Bondade sabe, sua, Pedro. de uma última geração de comunicadores do rádio brasileiro. Infelizmente, aqueles antigos comunicadores como você, e tantos outros lá em Ribeirão Preto, o Coraúci Neto, o Gasparini, que já foi prefeito da cidade. Ele faleceu, inclusive, recentemente, né, o Gasparini. O Gasparini. Gasparini faleceu recentemente. Meu Deus. Tem os filhos, Maurício o Elson Marcelo, Gasparini. Os filhos, o Márcio e Marcela. Poxa. Maurício e Marcelo, perdão. Sim, fizeram sim. grande sucesso, cantores de música sertaneja. Exatamente. Um deles é vereador lá na cidade. Morandini. Nosso... Conheci essa turma toda aí. Poxa, eu fiquei triste agora com essa notícia aí do Elson Gasparini, que foi um grande cara. Um grande A homem. nossa região foi muito forte na comunicação. Barretos, Ribeirão Preto, exportou comunicadores para o Brasil inteiro, né? Verdade. Os grandes centros. Nós tivemos lá em Barretos também Marco Antônio de Matos, um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Sim, né? sim. Então o Marcão. Eu iniciei a minha carreira ali na Rádio Renascença de Ribeirão Preto com o Datena, quando era garoto ainda, narrador esportivo, né? Jorge Cajuru, que hoje é senador do nosso Brasil. Goiás, lá para Goiás, né? Isso. E ele era radialista lá em Ribeirão Preto. Heraldo Pereira, que apresenta o Jornal Nacional, um grande jornalista, um grande repórter, e tantos outros, né, como Moacir Franco, Lima Duarte, enfim, uma
penca deles, né? Muitos, Márcio Bernardes, que foi um grande repórter na Rádio Globo em São Paulo, com Osmar Santos, né? E, enfim. Agora deixa eu te perguntar, aqui no Rio de Janeiro, você anda, você tem o carro, você gasta uma fortuna às vezes para trocar o pneu de um carro que está careca, certo? E de repente, não mais que de repente, você encontra um buraco pela frente e você bate com tudo naquele buraco, estoura o pneu, aí você gasta uma fortuna, não é a prefeitura que vai pagar por isso, ninguém paga por isso, quem paga isso é você, né? Que paga os maiores impostos do planeta. Eu te pergunto, em Barretos é assim, tem muitos buracos lá? No asfalto, o asfalto é bom, é ruim, como é que é? Olha, se você for no centro da cidade, tá bonito, né? Tudo bonitinho. Tá bonitinho. Mas quando você vai para os bairros, quando você vai para a periferia da cidade, você vê que temos muitos buracos. Aí no rádio a gente recebe essas reclamações todos os dias de alguém que estourou suspensão do carro, estourou a roda do carro, estourou o pneu do carro, né? Muita gente simples e humilde que tem um carrinho para trabalhar, Pedro, muitas vezes bate num buraco desse na minha cidade. Capota o carro. Às vezes assim, nem capota, mas o que acontece? Tem que largar o carro na garagem, estacionado, porque não tem dinheiro para arrumar. Exatamente. A receita é baixa, a renda é baixa, e ele não tinha aquele planejamento. Então, ou seja, além de ser prejudicial para o aspecto estrutural da cidade, né, quando alguém te visita na sua cidade, vê aquela buraqueira toda, acha que é um abandono, né, isso acontece na minha cidade, você ainda cria um grande dano para as pessoas que têm pouco recurso financeiro. Olha, muitos acidentes de moto, inclusive os entregadores que fazem entrega, e depois da pandemia cresceu muito, caem nas suas motos no período noturno, principalmente que não vem os buracos, período chuvoso. E se matam pelas ruas. Se machucam, se arrebentam todo, estragam as suas motos. Então, Barretos não tem sido diferente, não. A periferia tem sofrido muito, né? Onde estão as pessoas humildes, onde estão as pessoas pobres, onde está o trabalhador, a gente tem tido muito esses problemas em Barretos. E o que é pior, lá se vão mais 4 anos e cadê a solução? Né? Sempre deixado para depois. E aqui também na periferia, às vezes você passa pela periferia e vê aquele amontoado de lixo que não acaba mais. Olha, é nojento, é uma coisa assim absurda, né? Você vê aquelas montanhas de lixo numa comunidade carente e o pior de tudo é que às vezes o caminhão de lixo passa por lá, né? 1, 2 vezes, mas às vezes o caminhão não consegue chegar em determinados locais, né? E o povo acaba jogando lixo em lugar indevido, né? Em relação a isso em Barretos, como é que é? Olha, sobre a coleta de lixo, até não há o que reclamar. O que me incomoda muito é ver amontoado de lixos em calçadas. Por exemplo, o sujeito vai descartar um imóvel, um móvel, em frente ao imóvel dele, do lado, num terreno baldio, ele vai descartar um colchão que já não serve mais, um sofá que já não serve mais, uma cama que já não serve mais. Um pneu de automóvel. Etc., algum móvel ali, etc. O que acontece? A gente não tem uma sistematização de coleta disso pela prefeitura. Então a pessoa ela não tem condições, e a gente precisa entender isso, Pedro. A gente tem que olhar para as pessoas, entender que às vezes R$1 para mim é pouco, mas para você é muito. Então a gente precisa de olhar, às vezes, que mas um carroceiro, um caminhão para vir buscar isso aqui custa R$50. R$50 para você é nada, mas muitas vezes para essas pessoas é muito dinheiro. Né? Então é esse olhar que a gente precisa de ter. Muitas vezes o cidadão pega e coloca ali na calçada para ver se alguém pega, né? E o poder público também não faz. Então fica ali 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 1 mês, a coisa vai caminhando, fica ali aquele amontoado. O sujeito às vezes corta a árvore para não pegar no fio ali, para dar uma ajeitada em frente à casa. Ele não tem condições de pegar e pagar para alguém levar aquilo embora. Então a gestão pública ela tem essa obrigação. Ela precisa de assumir essa obrigação no aspecto de beleza da cidade. Né? A gente está falando de Barretos, uma cidade que é instância turística, e eu não posso, de maneira alguma, deixar esse amontoado de lixo e achar que o problema é do outro. Né? Eu sou o gestor. Se eu sou o gestor da minha cidade, eu tenho que entender que é a minha obrigação de mantê-la limpa, mantê-la bonita, porque aí eu consigo atrair outras pessoas, outros investidores, e turisticamente falando, no mínimo de obrigação você tá bonito, né? Imagina você receber uma visita na tua casa, desarrumadão, né? Sem passar um desodorantezinho, sem tomar banho, a visita vai embora. É isso aí. Né? Então é isso, Pedro. Clube de futebol, qual é o seu time?
Rapaz, nós vai de Parmeira. Parmeira! Ê, Parmeira! Parmeira tá dando E Verdão tá dando trabalho para todo mundo. Mas você sabe que eu vou te contar uma história para você. Eu morava lá na roça e não tinha televisão, não tinha nada em casa. Então a gente ouvia o rádio, às vezes ouvia os Bar Santos, né? E eu tinha um amigo... Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, tira o caroço do abacate e que gol! Então eu tinha um amigo que era mais abastado um pouquinho, né? E na casa dele tinha um rádio que ele podia ligar o rádio. Na minha casa era só o pai e a mãe, né? Então às vezes a gente ia pra lá bater uma bolinha, dia domingo assim, e aí ligava o rádio e a gente ouvia lá o jogo, né? E o Leão era o goleiro do Palmeiras. Olha aí. E tava na fase boa, naquela época 76, por aí 75, né? Eu falei, pô, eu vou gostar desse Palmeiras aí. Comecei a gostar do Palmeiras. E no Rio de Janeiro? Ah, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu não sei, assim, falar pra você que eu tenho um time preferido do Rio, não. Eu acho que assim, os principais times do Rio de Janeiro têm um futebol muito bonito. Eu acho que é um grande... O Rio tem um grande exemplo no futebol, né? Às vezes é prejudicado nos resultados aí por falta de fazer gol, mas o Rio sempre apresentou bons jogadores. Eu fui fã do Zico muito tempo, né, meu? Verdade. Assim, fã do Zico, fã de Romário. Então você é Flamengo aqui no Rio? Ah, eu gosto... assim, no Rio eu sempre olhei mais pro jogador, mais no talento individual. Muito bem. Querido Odair Silva, obrigado aqui pelo livro Marco Zero, né? Vou ler com o maior carinho, seu ponto de partida. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso ponto de encontro do Romeiro de Aparecida, o Pedro Augusto, Ribeirão Pretano, terra de São Sebastião. Olha que coincidência. Eu nasci na terra de São Sebastião e hoje estou aqui no Rio de Janeiro, não é, que tem também o seu padroeiro, que é São Sebastião. São Sebastião do Rio de Janeiro. Olha, muito prazer, um abraço apertado nesse povo de Barretos e sorte. Eu quero desejar a você um grande mandato. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas, o povo barretense vai botar a cabeça para funcionar. O seu voto é uma arma, e só você pode mudar a vida da tua cidade, do teu país. Grande abraço. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente, né? Show do Pedro Augusto, Romeiro de Aparecida. Que bom, Pedro, poder estar com você, conviver esse momento de muita experiência, né? De troca de sucesso, né? Você é um sucesso para nós, é um ídolo para nós do rádio. Obrigado. Né? A gente, quando eu sabia que ia me encontrar com você hoje, fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso, né? Principalmente participar aqui com você desse bate-papo gostoso. Que bom. Aprendi muito com você, Pedro. Olha aqui, Pedro. E em sendo prefeito de Barretos, da minha cidade, eu preciso que você me ajude a levar desenvolvimento para lá. Você é um deputado querido aqui no Rio de Janeiro, né? Você tem muito relacionamento e é isso que a gente precisa de fazer. Não perder nenhuma oportunidade dos nossos relacionamentos para gerar desenvolvimento para a cidade que a gente ama. Não tenha dúvida. Estaremos juntos. Viu? Muito obrigado, Pedro. E autografa meu livro aqui. É agora. O programa vamos ter que botar óculos. Né? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E na próxima eu tenho certeza que eu já vou estar entrevistando o prefeito de Barretos, Odair Silva.